De acordo com Strack, que é o psicólogo André Strack que ela estava falando antes, se antigamente um único relacionamento precisava suprir todas as necessidades afetivas e relacionais de uma pessoa, com a liberdade e fluidez que há nas relações de hoje, é possível utilizar diferentes relacionamentos para suprir necessidades diversas. É a partir dessa dinâmica de múltiplos e simultâneos relacionamentos que se torna importante categorizar e nomear cada uma das relações. Cada ficante apresenta uma função diferente, o papel daquela relação, se ela serve para me dar conforto, para experimentar uma vivência de casal, para conversar ou simplesmente ter um momento de prazer. É a principal marca de cada tipo de ficante, aponta o psicólogo. Ok, aqui a gente tem uma peça fundamental do quebra-cabeça. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente vai precisar falar sobre cultura, história, biologia, o rolê que vocês sabem que eu curto, que vocês sabem que eu piro toda vez que eu entro aqui, falar sobre psicologia evolutiva, biologia evolucionista, questões um pouco de antropologia, sociologia e etc. Aquele bem bolado que eu gosto de falar, né? Então, vamos entrar nessa ideia. Dando uma olhadinha só no que vocês estão mandando ali. Pois é, pois é. E aí, para não assumir nada, até saber que o outro quer, vou rotulando as pessoas. Então, vamos entrar nessa ideia. Eu vou deixar aqui o título, né, para caso alguém, né, sempre tem uma outra pessoa que vai chegando na live meio atrasado e tal, daí já sabe pelo menos qual que é o título. Ou será que eu deixo? Não, vamos deixar aqui assim, ó. Acho que aqui fica o melhor lugar para caso alguém chegue atrasado. Então vamos falar o seguinte: qual é a questão que está mudando atualmente? É uma coisinha chamada monogamia romântica. Arthur, você está falando monogamia amorosa? Não, eu estou falando monogamia romântica. Monogamia amorosa é uma coisa, monogamia romântica é uma outra coisa, que une a ideia da monogamia amorosa e sexual com um movimento cultural chamado romantismo, ok? Que é uma coisa de 200 anos para cá. Quando a gente une uma coisa e a outra, a gente tem o que a gente na nossa cultura chama de monogamia romântica. Só que a maior parte das pessoas não tem noção da união dessas coisas. Quando a gente fala monogamia na nossa cultura, as pessoas, sem saber, estão falando especificamente de um tipo muito específico de monogamia, chamado monogamia romântica. Ok? E o que é essa tal dessa monogamia romântica? A gente vai ter que parar para pensar. Monogamia romântica é uma coisa que sempre existiu? Não, nem de longe. É uma coisa muito recente na história. Isso quer dizer que ela é certa, que ela é errada? Nenhum, nem outro. Não, não vou convencer vocês hoje a não ser monogâmico. Não se preocupem, não estou aqui para isso. Mas eu acho que é importante, sendo você monogâmico ou não monogâmico, ter um pouco de ideia sobre isso, que é, digamos assim, o discurso hegemônico da atualidade, para entender muito do que acontece com a gente, inclusive de inseguranças, ciúmes e até mesmo de se sentir insuficiente em relações, que é uma coisa muito comum na atualidade, ok? Entender um pouco mais sobre como se formou esse conceito de monogamia romântica vai ajudar demais a gente. Então, a gente vai começar literalmente do começo. Tem muita gente que me pergunta o seguinte: Arthur, você que curte biologia e tudo mais, conta aí. Biologicamente falando, nós fomos feitos para sermos monogâmicos ou não monogâmicos? Caramba, isso é uma coisa assim que diversas vezes perguntam. E aí a gente vai ter que falar de biologia evolutiva. Desculpa, evolucionista. Né? Evolutiva é a psicologia, no caso. Mas o que acontece? Na biologia evolucionista, a gente dificilmente tem uma resposta clara e um ponto final para as coisas. É tudo muito baseado em hipóteses, ok? E essas hipóteses elas vão depender de duas coisas: o surgimento de novas evidências, inclusive arqueológicas, principalmente, na verdade, e a criatividade das pessoas que estão propondo as hipóteses segundo as evidências já encontradas. Então, sim, novas hipóteses sempre podem substituir hipóteses anteriores.
Mas o que tem sido mais unânime, considerando todas as evidências que nós temos ultimamente, dentro da biologia evolucionista, é a hipótese, não teoria, hipótese, que é uma coisa anterior à teoria, de que, muito provavelmente, né, considerando as evidências que a gente tem, considerando tudo que já se descobriu sobre o funcionamento do nosso aparato reprodutor masculino, feminino, é bem provável que não, o ser humano biologicamente não foi muito feito para ser monogâmico. Eu coloco feito bem entre aspas, ok? Na verdade, as hipóteses suportam que muito provavelmente ele foi feito para vários encontros, inclusive consecutivos, com pessoas diferentes. Tá, Arthur, mas isso então quer dizer que ser monogâmico está errado? Quer dizer que o saudável é não ser monogâmico? Não, não, definitivamente não quer dizer isso. Porque se o ser humano até hoje continuasse fazendo as coisas que nós biologicamente evoluímos para fazer num cenário anterior, nem eu nem você estaríamos aqui, ok? Nós temos uma civilização, nós criamos maravilhas tecnológicas, nós avançamos culturalmente porque nós transcendemos a nossa biologia. E transcendemos, eu não estou falando num sentido espiritual, não, estou falando num sentido assim bem filosófico mesmo, bem prático, na verdade, de nós somos para além disso, né? Nós vamos pegar a psicologia evolutiva, por exemplo. Nosso cérebro, ele evoluiu para aquela parte pré-revolução agrícola, ok? De 95% da história da humanidade, onde nós sustentávamos grupos de mais ou menos 100 caçadores-coletores. Ou seja, a gente, por exemplo, né, não conseguia se relacionar direito com o estranho, porque ninguém era estranho de fato. E isso, inclusive, explica boa parte dos transtornos de ansiedade sociais da atualidade, porque o nosso cérebro não foi hardwired, vamos dizer assim, né? Ele não, neurologicamente ele não está preparado para encontrar literalmente 100 pessoas na rua num rolê na quadra se você mora numa cidade grande, ok? Então assim, a gente faz de fato coisas o dia inteiro que vão contra o que a nossa biologia evoluiu para ser. Então esse discurso de que o que os nossos antepassados faziam, o que a nossa biologia evoluiu para fazer, quer dizer que é o correto, quer dizer que é o saudável, tipo, dieta paleo ou alguma coisa assim, então fazer isso é o certo? Não, não caiam nessa brincadeira. Em boa parte dos casos isso não tem nada a ver, ok? Dieta paleo, porque o nosso sistema. Gente, você só tem a altura que você tem hoje em dia, porque a gente teve várias, várias e várias gerações de antepassados que conseguiram mais nutrientes através da alimentação mais saudável que a gente conquistou após a agricultura. Em vários sentidos, a gente conseguiu uma alimentação que tem muito mais nutriente em vários sentidos. A nossa altura, o nosso cérebro, várias coisas nesse sentido só conseguiram se desenvolver porque a gente saiu da dieta paleo. Por que voltar da dieta paleo? Né? Para a dieta paleo. Então, assim, não tem porquê a gente tentar ficar forçando essa barra. Então, esqueçam dessa questão. Se a gente quer realmente viver porque o nosso corpo, a nossa neurologia foi adaptado, a gente tem que largar a, a nossa cultura e viver em grupos de 100 pessoas ou menos, caçando e coletando, ok? Esquece tudo que a gente inventou socialmente, todos os ganhos. Então, não se aplica aqui,